Nesta selva, silêncio não é paz. Silêncio é um aviso. Sob a água, uma criatura aguarda. Na copa das árvores, um olhar observa. Não são necessárias armas. Não são necessários companheiros de equipe. Aqui, um olhar pode significar a morte. E quem é o rei da selva? A Batalha da Piton, do crocodilo e da onça. Triângulo da Morte na Amazônia. A Amazônia, a maior selva do planeta. Escondido nas profundezas da densa copa das árvores, encontra-se um mundo onde a vida e a morte são uma só. Aqui, cada criatura deve aprender a se esconder, ficar em silêncio e atacar com precisão. Não é preciso estar em grandes grupos. Não é preciso correr rápido. Apenas esperar. E quando chega o momento, tudo termina em silêncio. No labirinto de água, folhas e escuridão, 3 espécies governam os 3 níveis da selva. A sucuri, a constrictora na lama. O jacaré, as mandíbulas do rio. A onça, a mordida da sombra da floresta. Esta não é uma batalha pela supremacia. Este é um círculo de sobrevivência entre 3 mestres assassinos. No labirinto úmido e sufocante da Amazônia, onde a luz do sol é sufocada pela densa copa das árvores, existe um predador que vive na linha entre o silêncio e a morte. Escondido sob a densa camada de lentilha de água e lodo flutuantes, uma massa de músculos vivos rasteja lentamente pela água. Não é a cobra mais longa do planeta, mas a sucuri verde é a mais pesada. Uma fêmea adulta pode ter mais de 6 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, um corpo maciço e flexível que não se move quando enrolado. A pele verde-oliva é pontilhada de manchas pretas ovais, combinando perfeitamente com a luz salpicada que filtra pela copa das árvores. Os olhos e as narinas estão localizados no alto da cabeça, permitindo-lhe observar e respirar enquanto todo o seu corpo permanece submerso, como um pedaço de lama imóvel ou um fantasma à espreita. O corpo não precisa de pernas, nem de barbatanas. Ela se move sem fazer ondas, sem deixar rastros. A sucuri não persegue sua presa, ela espera. E quando chega o momento, cada um de seus músculos é uma corda da morte, apertando com tanta força que pode romper a caixa torácica da presa em apenas algumas respirações. Sob a pele lisa, às vezes descamando em manchas, está uma relíquia viva da pré-história.
Ela não precisa evoluir muito, porque este corpo, esta máquina de caça, foi forjada a partir dos próprios materiais com os quais vive, água, lama e silêncio. Ela não precisa correr. Ela não precisa perseguir. Ela só precisa esperar. A capivara, o rato d'água, caminha perto da beira do rio. A manada está alerta, mas um filhote se afasta, agachando-se para beber. Sob a água marrom, a sombra verde está imóvel. A sucuri verde está esperando desde o amanhecer. Apenas uma chance. A água agita. A capivara se debate desesperadamente e depois fica imóvel. A piton arrasta o corpo para águas mais profundas. Suas mandíbulas se abrem, engolindo a presa. Uma grande refeição. E então, longos dias de silêncio, esperando para digerir, como se nunca tivesse acontecido. A sucuri não precisa comer todos os dias. Depois de um grande banquete, ela pode descansar por semanas. Seu corpo entra em modo digestivo, tão silencioso e lento quanto sua vida, dependendo do sol da manhã para aquecer seu sangue, dissolvendo lentamente sua presa em seu estômago com ácido e tempo. Mas neste mundo perigoso, até mesmo predadores podem se tornar presas. Grandes crocodilos jacarés às vezes competem por águas rasas. E da copa da floresta, a onça-pintada, a caçadora silenciosa da Amazônia, pode desferir um golpe fatal se a sucuri aparecer na praia. A temporada de cheias começa. A superfície do rio sobe, o ar se enche de vapor. Na umidade pesada, as pitos fêmeas deixam silenciosamente seus sinais, feromônios, o cheiro da reprodução. Como se despertassem, os pitons machos de todos os galhos da floresta seguem aquele cheiro. Sem gritos, sem empurrões. Eles vêm e se enrolam. Nasce uma obola de anaconda. 6, 7, às vezes uma dúzia de machos se enrolam firmemente em torno de uma fêmea, contorcendo-se em uma massa de músculos vivos, rastejando lentamente sob a água. Ninguém ganha, ninguém perde. Apenas a perseverança, que dura horas, até dias. Quando a dança termina, a cobra-mãe desaparece no pântano. Em sua barriga, a vida está se formando, sem ovos, sem ninho. E
E então, alguns meses depois, as primeiras criaturas rastejam para fora de seu corpo encharcado de lama. 20, 30, às vezes 40 filhotes. Olhos abertos. Prontos para nadar. Ninguém espera, ninguém protege. Cada indivíduo é seu próprio instinto. Alguns filhotes sobrevivem. A maioria, não. Eles cresceram em um mundo onde tudo podia ser um predador. E, ironicamente, às vezes eles próprios se tornavam uma ameaça para aqueles que pareciam inofensivos. Um jacaré, um crocodilo da Amazônia. Descuidado. A Piton tinha como refeição o do dia. Sem hesitação. Sem piedade. Surpresa. Um aperto final. O fim. O jacaré-aço, o predador silencioso dos rios sul-americanos. Um corpo coberto por escamas pretas e brilhantes, com até 5 metros de comprimento e centenas de quilos, parecia ter sido esculpido em rocha vulcânica fria. Cada linha de seu corpo era um testemunho dos tempos pré-históricos, uma máquina viva que existia desde o período Cretáceo até agora, quase inalterada. Apenas seus olhos e narinas se projetavam da água. Pequenos, discretos, mas o suficiente para observar e respirar. O resto do corpo flutua silenciosamente, misturando-se à água como um tronco podre. Mas não é madeira. É a morte à espreita. O jacaré não caça com agilidade. Ele embosca. E quando chega o momento, suas mandíbulas se fecham com uma força de quase 3.000 psi, uma das mordidas mais fortes já registradas no reino animal. Seus dentes não servem para mastigar, mas para segurar, esmagar e rasgar. Se a presa for grande demais para engolir, ele rola furiosamente, rola da morte, girando o corpo como uma broca biológica, arrancando carne dos ossos no vórtice turvo. Os jacarés são oportunistas. Peixes, aves aquáticas, tartarugas, pequenos animais e até mesmo carniça flutuando no rio, nada é desperdiçado. Durante a estação seca, quando a água recua e as refeições são escassas, os jacarés se tornam agressivos, defendendo as águas rasas como um território inexpugnável. Intrusos, até mesmo os da sua espécie, podem pagar o preço. Mas no calor escaldante das planícies de lama seca, quando o rio recua para expor a terra em evaporação, a fêmea do jacaré começa a se reproduzir. Elas deixam as águas profundas, escavando o solo e acumulando folhas podres em grandes montes, uma incubadora natural onde o calor da decomposição mantém os ovos aquecidos por quase 3 meses.
Cada ninho pode conter de 20 a 60 ovos brancos opacos, enterrados profundamente sob o material áspero. Mas a surpresa está em outro lugar. A mãe jacaré não vai embora. Contrariando a apatia habitual de sua família de répteis, ela fica, guardando o ninho durante toda a temporada, usando os mesmos dentes que mataram criaturas maiores para proteger suas próprias vidas minúsculas. Quando os ovos estão prestes a eclodir, gritos estridentes vêm do ninho. A mãe jacaré escuta e começa a cavar. Cada filhote, com menos de 30 centímetros de comprimento, é gentilmente segurado em suas mandíbulas e mergulhado na água, um ato estranhamente gentil de uma criatura que parece conhecer apenas a violência. Durante as primeiras semanas, os filhotes nadam ao redor da mãe, aninhando-se perto de seu enorme corpo. Quando um predador se aproxima, eles se enterram sob sua barriga, o lugar mais seguro do pântano. Mas a Amazônia não é um lugar para crescer em paz. Piranhas, cobras d'água, aves de rapina e até mesmo outros jacarés adultos, todas as criaturas podem ser inimigas. E nem todos sobreviverão. Em um mundo de lama, lodo e sangue diluído em água, o jacaré é incomparável. Mas a invencibilidade é uma ilusão. Porque na Amazônia, até o rei do rio precisa erguer a cabeça em defesa. Acima, onde a luz do sol é apenas um rasgo através da densa copa, a floresta troca de papéis. Lá, não há lama, nem poças. Apenas folhas, sombra e silêncio. Um galho balança levemente. Não por causa do vento. Um par de olhos se abre arregalado, dourado, redondo e profundo, observando cada movimento abaixo. O corpo malhado recolheu as pernas silenciosamente, a cada passo sem deixar cair um único pedaço de musgo. Era onça pintada. E na Amazônia, era a única capaz de matar um jacaré adulto. No jogo da sobrevivência entre os predadores de topo, onde cada espécie é especialista absoluta em seu próprio ambiente, só a onça pintada é forte o suficiente para romper a fronteira entre a água e a terra, das copas das árvores com vista para o rio, das sombras da floresta mergulhando na lama. Um salto. Uma mordida. E a ordem temporária da floresta muda novamente. Onça pintada. Leopardo. Um macho adulto pode ter até 2 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. O corpo é curto e robusto, os músculos se curvam sob a pelagem espessa, não macia como a de um gato doméstico, mas pesada como a pele da floresta, flexível como a água do rio. A pelagem é a imagem da floresta tropical, no fundo dourado como o sol da tarde na floresta, pontilhado de padrões em forma de rosas negras, cada indivíduo é um mapa único. Entre as manchas grandes há pequenos pontos, como se a floresta tivesse se pintado neles.
A cabeça da onça-pintada é curta e larga, a mandíbula é superdesenvolvida, permitindo-lhe possuir a mordida mais forte de todos os grandes felinos. Os olhos são âmbar, brilhando no escuro. Os longos bigodes brancos, balançando suavemente com o movimento do ar, ajudam-na a sentir as menores mudanças ao redor. Não precisa ser alto. Não precisa ser rápido. Cada centímetro de seu corpo é construído para uma coisa: caçar e matar. Ao contrário do leão das planícies ou do leopardo africano, a onça-pintada não persegue sua presa. Ela espreita. Ela espera. Então, ataca com um único, pesado e poderoso salto que não deixa espaço para recuo. Suas presas são extraordinariamente diversas: macacos, javalis, veados, peixes, tartarugas, pássaros, pitons e até crocodilos jacarés. Nenhuma delas está a salvo de ser escolhida. E quando escolhidas, não sobrevivem. A onça-pintada é uma boa nadadora, uma boa escaladora e uma sombra. Ela salta direto da margem para o rio, quebra o pescoço de um jacaré deitado na lama e desaparece na floresta sem deixar rastro de sangue. É a fronteira final. É o silêncio que mata. Durante a estação chuvosa, quando a Amazônia está cheia de vida, a onça-pintada entra em seu ciclo reprodutivo. Nesse período, as fêmeas emitem feromônios, sinais químicos vagos, transportados pelo vento, atraindo os solitários de longe. Eles vêm, sem barulho, sem brigas. Tudo acontece no silêncio das noites inundadas. Um acasalamento rápido como um raio entre duas criaturas que normalmente vivem a dezenas de quilômetros de distância, o único momento em que a onça-pintada não está sozinha. O acasalamento dura vários dias. Depois disso, o macho desaparece. E a fêmea, agora carregando uma missão maior do que qualquer caça, carrega a vida da selva. Ela encontra um lugar isolado, uma árvore oca, uma ravina profunda ou um monte de folhas podres na margem de um riacho. Um lugar escuro e silencioso, sem pegadas, sem barulho. Três meses depois, nessa escuridão, nascem 1 ou 2 filhotes. Eles são frágeis, sua pelagem é macia como gelo, seus olhos estão fechados, não têm dentes, não sabem andar. Mas em seus pequenos corpos já há manchas pretas características, como se o destino estivesse escrito. A mãe não sai de sua toca por dias. Todo perigo, predadores e sua própria espécie, é eliminado se ela se aproximar demais. Embora pareça solitária e quieta, a mãe onça-pintada é agora uma das criaturas mais perigosas da selva, não para si mesma, mas para as criaturas molhadas que se escondem em sua barriga de folhas mortas. Elas aprendem a prender a respiração quando o vento muda de direção.
a rastejar baixo entre as folhas molhadas. A escolher o momento certo para atacar. E o mais importante, quando não fazer nada. Por quase 2 anos, elas vivem sob a proteção e os ensinamentos de sua mãe. Mas então, um dia, sem aviso, sem despedida, e a mãe vai embora. Para nunca mais voltar. Na floresta amazônica, não há governante absoluto. Existem apenas 3 estratégias de sobrevivência. 3 maneiras de viver e de matar. A sucuri se esconde debaixo d'água, espremendo-se silenciosamente. O jacaré jaz imóvel na lama, esperando o momento de desferir o golpe fatal. Onça pintada silenciosa como uma sombra, matando com uma única mordida. Elas não competem. Elas se equilibram. Cada espécie faz parte de um ciclo, algumas esperam, algumas aguardam, algumas espreitam. Na Amazônia, a sobrevivência não é para os mais fortes, mas para os mais pacientes. Qual estratégia você escolhe? Comente abaixo. Se gostar, não esqueça de curtir e seguir para descobrir os próximos mistérios de sobrevivência na natureza. Tigre e Pantera Negra. 2 fantasmas no coração da floresta. Cabini, selva indiana. O amanhecer mal tocava a folhagem, onde a névoa matinal ainda pairava como o hálito frio da noite que ainda não havia se dissipado completamente. Na parte mais profunda da copa da floresta, onde a luz parava bem na beira da escuridão, ainda havia um silêncio completamente distinto. Um espaço não feito para uma vida agitada, mas para algo mais antigo, mais silencioso e mais aterrorizante. Sem rugidos. Não saia correndo dos arbustos como predadores normais. Estava tudo quieto, como se a própria noite tivesse ganhado forma. O pelo preto como azeviche brilhava, como se estivesse coberto por uma camada de sombra da própria noite. Aquele não é um leopardo comum. Era a Pantera Negra, que não precisava ser vista para fazer a floresta inteira prender a respiração.
As pessoas chamam isso de Kaala. Significa o escuridão ou em hindi. Um nome não descreve apenas a forma, mas também descreve a alma. Pois Kaala não anda somente à noite. Pertence à noite e vive. Ka se desaparece como se nunca tivesse existido. Ninguém ouviu isso chegando. Ninguém sabe quando ele vai embora. Mas quando esses olhos olham para você, você sabe que está sendo observado. Pois na selva de Kabini, não é o homem maior que é o mais temido. A noite cai sobre Kabini. Os últimos raios de sol desapareceram atrás das árvores, dando lugar a uma escuridão espessa que cobria cada centímetro da floresta. Para a maioria das criaturas, este é o momento de buscar segurança, escondendo-se de ameaças invisíveis. Mas para Kaala, a noite é quando a vida realmente começa. Sem aviso, sem alarde, Kaala deixou seu esconderijo com uma calma surpreendente. Seu corpo deslizava pelos arbustos como fumaça, sem fazer nenhum som. Cada passo é calculado com precisão, evitando galhos secos que quebram facilmente e camadas de folhas podres que farfalham facilmente. Neste mundo sem luz, qualquer pequeno som pode significar uma refeição perdida. O vento soprava suavemente, trazendo um aroma familiar. Um pequeno cervo estava sentado sozinho sob uma árvore, com a cabeça baixa, pastando. Mal sabia ele que estava na mira de um dos assassinos mais silenciosos do planeta. A pantera negra é uma típica caçadora de emboscada. Eles não perseguem suas presas por longas distâncias como cães selvagens, nem as subjugam com força como os tigres. Eles contam com paciência, camuflagem e timing perfeito para seus ataques. Kaala se agachou, seu pelo preto quase a fazendo desaparecer na escuridão. Olhos bem abertos, orelhas girando, corpo todo tenso como uma corda de arco esticada. Cada centímetro de aproximação da presa é um momento de tensão sem fôlego. E então, quando a distância era menor que 10 metros, Kaala pulou. Seus movimentos são tão rápidos que a olho nu mal consegue acompanhá-los. Um salto, um estalo no pescoço, e o veado caiu silenciosamente. Não houve gritos. Sem luta.
Apenas um final preciso e elegante, como toda caçada de Kaala já feita. Com dentes fortes e músculos maxilares poderosos, o Kaala arrasta facilmente suas presas para o alto dos galhos das árvores, evitando predadores como hienas, cães selvagens ou até mesmo outros leopardos. Lá no alto, no silêncio absoluto da floresta noturna, ele começou sua festa, sozinho, como vivia desde o primeiro dia. Potência, velocidade e compostura. Esses são os três elementos que fazem um predador perfeito. Mas é o silêncio, a escuridão eterna que ele carrega, que faz de Kaala uma lenda viva no coração da floresta Cabini. No mundo dos grandes felinos, a solidão não é uma opção. É instintivo. Kaala vive sozinha como a maioria dos outros leopardos. Nenhuma matilha, nenhum aliado, ninguém para compartilhar comida ou vigiar. Cada passo na floresta Cabini é uma jornada solitária, onde cada dia é uma batalha silenciosa por espaço, comida e sobrevivência. O território de Kaala se estende por encostas cobertas de musgo, florestas esparsas e rios rasos que só aparecem durante a estação seca. Mas na natureza, um território não existe a menos que seja marcado. Kaala deixa sua marca arranhando seus troncos de árvores, esfregando sua bochecha em pedras ou deixando um rastro característico de urina, a linguagem silenciosa do leopardo, mais clara para qualquer intruso. Esses símbolos não servem apenas para afirmar o controle, mas também para evitar conflitos desnecessários. Na selva, qualquer ferimento pode ser uma sentença de morte. E para Kaala, a sabedoria é tão importante quanto a força. Durante o dia, Kaala quase não é vista. Com pelos pretos como azeviche, a luz do sol não é aliada. Ele passa a maior parte do tempo deitado imóvel nos galhos altos das árvores, onde a densa folhagem fornece proteção contra os olhares curiosos de predadores e humanos. Naquele espaço, havia apenas respiração constante e ouvidos ocasionalmente se voltando para um som distante. Tudo fica mais lento. Floresta adormecida. E Kaala esperou. Mas quando a luz desapareceu e a escuridão caiu, Kaala pareceu transformada. Não mais um repouso silencioso, tornou-se uma entidade viva da noite. Ouvidos tensos, olhos brilhantes, todos os músculos tensos. Foi uma época em que o mundo mudou de papel, os caçadores despertaram, e outras criaturas, pequenas e grandes, foram forçadas a ficar em guarda.
Assim como a lua mostrando apenas metade de sua face, Kaala é uma parte da floresta Kabini que os humanos só veem de passagem, às vezes apenas um vislumbre na escuridão, ou uma leve pegada no solo úmido da manhã. Mas com cada movimento na noite, ele continua a escrever uma história que a selva silenciosamente lembra. Na floresta Kabini, todo ser vivo tem um inimigo. Nem mesmo um predador de topo como Kaala está isento. Outras sombras sempre espreitam nas bordas de seu território. Um momento de vulnerabilidade, um sinal de fraqueza. E tudo pode mudar de mãos. Era uma tarde pesada, o ar cheirava a terra úmida e folhas podres depois da chuva. Kaala se move silenciosamente ao longo da borda de seu território. Seus olhos pararam de repente, uma estranha mancha de urina, nunca antes vista. O vento traz um cheiro diferente. Outro macho entrou em seu território. Nenhum rugido. Sem perseguição. No mundo das chitas, todo confronto começa com silêncio. Quando Kaala avistou o intruso, seus olhares se encontraram, tensos e alertas, cada músculo tenso como a corda de um arco. Não foi uma guerra barulhenta. É uma dança estratégica onde cada passo tem um significado. Os dois leopardos circulavam um ao outro, sem tirar os olhos um do outro, sem atacar. No mundo dos grandes felinos, uma briga só começa quando não há outra escolha. Cada ferida pode se tornar uma sentença de morte. Então os caras mais espertos sabem quando recuar. Finalmente, o macho estranho se retirou. Nem uma ferida, nem um rugido. Apenas um último olhar antes de desaparecer atrás das árvores. Kaala ficou parada por um longo tempo, com as orelhas ainda voltadas para a sombra que se afastava. Então, ele se virou lentamente, marcando uma árvore próxima, sem deixar nenhuma ameaça, apenas um lembrete de que o lugar estava ocupado. Os conflitos na selva de Kabini nem sempre exigem garras. Às vezes, uma batalha é decidida pela calma e coragem. Para Kaala, cada defesa bem-sucedida de território é uma afirmação silenciosa. Que ainda está no controle de seu mundo. Um mundo moldado não pelo poder absoluto, mas pela presença invisível da escuridão. A estação seca está se aproximando. Os ventos traziam um cheiro de grama queimada e terra rachada. A floresta de Kabini se transforma. E como todos os seres vivos nesta terra, Kaala sentiu uma mudança no ar. Um sinal vago, mas claro, um chamado silencioso, vindo das profundezas do instinto. No vento, havia o cheiro de uma fêmea no cio. O cheiro era fraco, quase imperceptível para os humanos, mas para Kaala era como um sussurro. Ele seguiu em silêncio, com cuidado e paciência. Sem pressa, sem pressa. Só a concentração absoluta, como quando ele caça uma presa.
Não muito tempo depois, ele a avistou. Uma fêmea madura, forte e alerta. O primeiro encontro não foi uma recepção, mas um exame minucioso. Os dois ficaram a poucos metros de distância, em silêncio. Sem rugidos, sem violência. Houve apenas pequenos gestos, uma reverência, um leve passo à frente, um breve assobio. E então, como se conhecessem há muito tempo, eles se aproximaram. Panteras negras são criaturas solitárias que vivem quase a vida inteira. Mas por alguns dias durante a temporada de reprodução, dois estranhos tolerarão a presença um do outro. A fricção da cabeça, a fricção do corpo, o ronronar suave, tudo é uma dança instintiva programada ao longo de milhões de anos de evolução. Eles não falam a língua. Eles não precisam de palavras. Há apenas o ritmo da respiração se misturando na floresta densa e os momentos temporários que apagam os limites da solidão. Depois de alguns dias, quando o tempo acaba, os filhotes vão embora. Sozinha, como qualquer outra leoparda, ela começará sua jornada de maternidade, encontrando segurança, dando à luz e criando a próxima geração em silêncio e perigo. Quanto a Kaala, como se nunca tivesse se conectado, ela silenciosamente retornou para a escuridão. Não espera. Não espere. O instinto fez a sua parte. Mas em algum lugar na floresta Cabini, uma nova vida está tomando forma. As futuras manchas pretas provavelmente terão a mesma pelagem e os mesmos olhos brilhantes. Patrimônio não precisa ser mencionado. Ela é transmitida pelo sangue, pelo instinto e pela escuridão. Emergindo da borda da escuridão estava uma figura grande e atarracada, movendo-se quase silenciosamente. A pelagem laranja brilha quando os primeiros raios de sol filtram através da folhagem. As listras pretas no corpo são como esculturas em uma estátua viva. Cada passo é uma afirmação. Cada olhar é uma declaração sem palavras. O tigre de Bengala é a maior espécie de tigre viva na Terra. Um adulto pode pesar até 220 quilos e ter mais de 3 metros de comprimento. Mas sua verdadeira força não vem dos músculos ou do tamanho, mas pela maneira como ele usa o silêncio. Pela forma como ele tomou conta de toda a floresta sem nem rugir. Apenas esteja lá. Todos os dias, tigres de Bengala vagam por florestas abertas, atravessam rios rasos, deixando pegadas na lama. Cada vestígio é uma história. Um aviso para todas as outras criaturas que compartilham esta terra. A floresta não é suficiente para todos. E sabe disso melhor do que ninguém. Um tigre de Bengala macho adulto não nasce territorial. Tem que ser conquistado. Não há mapas, nem limites pré-determinados, apenas seu cheiro, seus arranhões e sua presença em meio à miríade de desafios que o aguardam. E para este caçador solitário, a jornada começa onde a selva é menos percorrida. Um tigre adulto tem um corpo perfeitamente proporcionado. Panturrilhas grandes, ombros largos, andar forte, mas aveludado.
Mas essa aparência não é suficiente para obter um terreno separado. No mundo dos tigres, cada território é um campo de batalha invisível. Quem chega primeiro deixa o cheiro. O retardatário escolherá entre evitar ou desafiar. Ele se move a noite toda. Silêncio. Silenciosamente. Mas cada passo tem um propósito. Os troncos das árvores por onde passava eram cortados com garras afiadas, deixando cortes profundos e retos no ombro. Uma maneira de marcar. Uma maneira de dizer que estivemos aqui. A grama alta é regada com um aroma característico vindo das glândulas odoríferas localizadas na barriga e na cauda. Para os humanos, tudo é invisível. Mas para nossos semelhantes humanos, é um sistema de sinalização claro e inconfundível. Certa tarde, quando o ar carregava o cheiro de madeira úmida após uma chuva leve, ele avistou um rastro de urina invisível. Outra pessoa também está presente nesta área. Os dois estavam a não mais de 10 metros de distância. Nenhum rugido. Não tenham pressa um no outro. Só uma olhada. Tenso e resiliente como uma corda de arco sendo esticada. Cada movimento é pequeno. Cada decisão é vital. O território nem sempre é decidido pela força. Há momentos em que recuamos. E há momentos em que sangue deve ser derramado para que uma terra seja demarcada. Mas desta vez, depois de um cabo de guerra silencioso, o retardatário foi aceito. Apenas temporário. À medida que a luz desaparece entre as copas das árvores da floresta, o tigre começa a sua jornada noturna. Os veados, javalis e búfalos aquáticos ficaram mais cautelosos. Eles aprenderam a ler a floresta. Todos os pássaros param de cantar. Todo vento muda de direção. Cada movimento na grama é um sinal. Mas o tigre sabe disso. E aprende a sobreviver não sendo o mais forte, mas o mais inteligente. Tigres de Bengala não correm. Ele não força sua presa a se revelar pela força. Em vez disso, ele escolhe observar. Olhos bem abertos na escuridão, ouvidos atentos ao menor som de folhas caindo. Ele espera pacientemente. Muitas horas. Às vezes a noite toda. Nenhum som. Nenhum suspiro. Uma vez escolhido seu alvo, não há hesitação. Tudo é ativado em segundos. As panturrilhas ficam tensas. Garras aparecem. Aproximou-se, passo a passo, sem causar qualquer movimento. Só mais alguns metros.
E então, quando chegou o momento, todo o corpo se ergueu como uma lâmina afiada, movendo-se tão rápido que você não consegue ver tudo. Um estalo no pescoço. O ranger dos dentes. Um final elegante, não brutal, mas absoluto. Cada vez que consegue, o tigre arrasta o corpo da presa para um lugar escondido, debaixo de uma árvore ou atrás de uma grande rocha. Ele comeu em silêncio. Cabeça baixa. Ouvidos ainda escutando. Porque a floresta nunca é completamente pacífica. A qualquer momento, uma hiena, um leopardo ou até mesmo outro tigre pode sentir o cheiro da recompensa e ir buscá-la. Um tigre adulto só precisa de algumas refeições por semana. Mas para obtê-los, são necessárias centenas de horas de caça e dezenas de falhas. Nem toda noite é preenchida com o som de garras cravando na carne. Mas cada noite é uma dança de paciência e perfeição. O poder do tigre de Bengala não está em seu rugido, mas na capacidade de desaparecer. Espere. E acabar com tudo de uma vez. Nas florestas aparentemente tranquilas de Kabini, o tigre de Bengala não é o único predador. Ele está no topo da cadeia alimentar, mas não é o único que precisa lutar para permanecer lá. Sua vida não se resume apenas à caça. Também há confronto constante com outros predadores que compartilham o mesmo território. Toda vez que mata sua presa, o tigre não a come imediatamente. Ele levantou a cabeça, escutando. Pois o som da vida também é um convite aos predadores. Uma hiena consegue sentir o cheiro de algo a quilômetros de distância. Uma matilha de cães selvagens pode chegar em questão de minutos. Eles não estão sozinhos. Eles são um bando. É uma tática. É pressão. Às vezes os tigres escolhem lutar. Quando está com fome. Quando a recompensa vale a pena. Os balanços são afiados como aço. Rugidos rasgaram a escuridão. Mas nem sempre vence. Uma unha quebrada. Um coice de um búfalo. Uma mordida de um oponente. Todo erro deixa uma cicatriz. E na natureza, as cicatrizes são um lembrete de que não há espaço para arrogância. A floresta Kabini desaparece na luz do fim da tarde. A luz recuou atrás das árvores. O sol vermelho parecia ser puxado para baixo pelo peso da terra. As folhas caem sem fazer barulho. O canto dos pássaros diminuiu. O vento diminuiu como se estivesse cansado depois de um longo dia. Na parte mais profunda da floresta, havia uma figura parada. Não se mova. Basta olhar para a distância.
Era um tigre de Bengala macho que havia caminhado por muitas estações secas, deixado pegadas em margens de riachos secos, rugido alto para sacudir o ar e conquistado território com sangue e silêncio. Agora, não é mais tão caçado como antes. As cicatrizes em seus ombros falam das batalhas. Ande mais devagar. Respirando mais pesado. Mas os olhos permaneceram inalterados. Ainda a perspectiva de alguém que testemunhou muito, perdeu muito, mas nunca deixou de existir.